Pessoal, boa noite. Boa noite, todo mundo. Eu acho que a gente nunca teve a casa tão cheia quanto hoje. Hoje é um dia muito especial, porque a gente está planejando passar esse filme. A Celina Torrealba, produtora, é amiga nossa do Cineclube, é daqui da cidade também. Luiz Acla, que também é personagem do filme, também mora aqui em Petrópolis. O diretor é o Zeca Brito, que também é um amigo nosso. E a gente tem a honra de ter o idealizador dessa história que virou filme, a Eli Gadelha, que é o diplomata que idealizou toda essa história, que resgatou essa história linda do Brasil e dos artistas, da arte sendo diplomática antes da gente ter qualquer iniciativa do governo na época para se colocar contra o nazifascismo. Então os artistas foram os primeiros a se posicionar contra o nazismo. E o Ali trouxe essa pesquisa pra gente. Ele era o cônsul do Brasil, né, em Londres, e ele fez a tese dele com essa história, né? Ele resgatou, o Zeca Brito fez o documentário, a Celina produziu, o Acla foi entrevistado, porque o pai do Acla também é um personagem dessa história. E aí eu queria chamar a nossa coordenadora Cristina Michaelis, aqui da casa Stefan Zweig. Oi, boa noite a todos vocês aí. Na verdade, Lília, muito obrigada. Aqui, devido ao adiantado da hora, eu acho que eu só vou me restringir a dar as boas-vindas em nome de toda a diretoria da Casa Stefan Zweig. Eu sou a diretora executiva dessa casa, que preza, antes de mais nada, esses valores do pacifismo, do humanismo, da luta contra o fascismo. E, nesse sentido, quero agradecer muitíssimo todos os que participaram desse importantíssimo filme. Muito obrigada. Então, a gente podia ouvir um pouquinho o Aile, depois o Acla, e a gente começa o filme. Obrigada pela presença de todo mundo, agradecer aos nossos parceiros, nossos patrocinadores, a CSEC, ao Cineclube Raul Lopes também, que é parceiro dessa sessão de hoje. Então, é isso. Boa tarde a todos. Sou a Eli Gadelha. Muito contente, obrigado, Lília, Celina, Áquila, por terem organizado. Uma surpresa muito boa ver tanta gente. Eu sempre brinco com esse filme que o maior prazer de um pesquisador é ver a sua tese lida, né? Quase impossível que alguém leia a sua tese de doutorado. No caso, alguém leu, decidiu fazer um filme e ainda tem gente assistindo. Mas, para ser muito honesto, esse filme vai muito além, acrescenta um montão de camadas. Quando eu fiz a tese, eu estudei essa exposição que vocês vão conhecer em Londres, a partir de uma perspectiva diplomática, quis entender como que ela impactou a imagem do Brasil no exterior e como ela fez parte da estratégia do Aranha e do Getúlio para a inserção do Brasil no novo mundo que emergiria da Segunda Guerra. Então esse foi o meu foco, isso levou inclusive a algumas ausências. Então o Zeca foi capaz de acrescentar um montão de outros olhares importantíssimos. Eu adoro o resultado, sou muito feliz. E o verdadeiro idealizador da iniciativa foi, na verdade, o pai do nosso Áquila, o Alcides da Rocha Miranda, junto com Augusto Rodrigues, lá nos anos 40, que resolveram convencer o governo brasileiro a fazer esse gesto de solidariedade e de empenho nos esforços de guerra dos aliados. Então foi um uso bastante raro e feliz da arte como uma ferramenta de diplomacia e de guerra, se você quiser, porque ao mesmo tempo que a FEB atravessava o Oceano Atlântico, as obras de arte também cruzaram aí os mares para fazer a sociedade brasileira representada em imagens. Mas é isso, muito obrigado, o filme falará por si. Boa tarde. É uma alegria enorme estar aqui. Estou na minha casa, Petrópolis, né? Junto com vocês. Essa exposição foi resultado de uma luta enorme antifascista dos artistas brasileiros. Quer dizer, a maioria dos artistas brasileiros, diferente de em outros lugares,
foi antifascista. Lutou muito, muitos foram presos, torturados, passaram o diabo, até esse momento que o Brasil finalmente adere aos aliados e entra na guerra. E essa exposição é a vitória desse povo, né, desses artistas que vão para Londres, né, para o meio da guerra, para o meio da batalha, trazendo suas obras e dando essa demonstração de que o Brasil é um país antifascista. Então, é uma grande alegria estar aqui. Obrigado. Agradecer, agradecer em primeiro lugar a presença de vocês, porque qualquer cineasta, qualquer produtor, quem está na indústria audiovisual, o grande desafio é que sejam vistas, que vocês apreendam e multipliquem, né, para que outras pessoas assistam. E como produtora desse filme, que eu tenho a maior honra de ser uma das produtoras, eu tenho que primeiro agradecer a política pública do audiovisual. Esse filme só é possível porque, na época, existia uma política pública de audiovisual. Ele foi financiado pelo Fundo Setorial do Audiovisual, dentro da Ancine, e em parceria com o canal Curta Online. Então, a primeira coisa é dizer assim, a gente precisa que essa política pública continue para a gente poder ter memórias. Dito isso, agora eu sou sua mediadora, vou passar a palavra para essas duas pessoas brilhantes que estão aqui ao meu lado. A Ili, que foi quem persistiu no seu doutorado em Londres, nesse tema, quando ele teve a curiosidade, ele teve muito trabalho, porque ao mesmo tempo que ele é um diplomata, ele estava estudando e fazendo essa tese de doutorado, percorrendo o Brasil, correndo a Europa, buscando onde estavam, essa primeira pergunta, onde estavam essas obras de arte? Então, aí, se você puder começar. Pela apresentação, obrigado pela presença. Essas obras, a gente fez um trabalho de detetive, estavam no mundo inteiro. Estavam no Ceará, estavam na Nova Zelândia, em Portugal, em Brasília, 24 delas, 25 no Reino Unido, em coleções públicas, e muitas a gente não sabe onde estão até agora. O que eu acho também bacana, considerando o lugar onde a gente está tendo essa sessão, é entender qual era o significado na época, né, o que foi esse impacto de imagem. Eu fiz referência ali no filme a um relatório feito em 1936 sobre a imagem do Brasil no Reino Unido. O Pascoal Carlos Magno, dramaturgo, que também era diplomata, ele conversou com várias pessoas para fazer esse relatório, inclusive com o Zweig. E então, ele usa esses insumos para produzir uma série de recomendações, e depois o Zweig de novo ia contribuir no Reino Unido para começar a mudar a imagem do Brasil, né? A imagem do Brasil era aquelas coisas que a gente fala sensacionais, de Minas de Ouro, de Amazônia, mas com a participação do Brasil na guerra, essa solidariedade, esse envio, o único país a enviar da América Latina tropas, e essa certa liderança regional começa a sofisticar, a mudar. Mas a cultura brasileira era completamente desconhecida, né? E quando o Zweig publica O País do Futuro e começa a ter uma outra versão idílica do Brasil, mais um elemento, quando isso se constrói, né? A partir daquele momento, o Brasil e sua cultura começam a ser conhecidos. Eu acho legal esse ponto de partida. E ainda antes de passar a palavra, eu queria fazer mais dois comentários. Um é que esse projeto foi a coisa mais fascinante que eu fiz na vida, realmente extraordinário, que me proporcionou os melhores encontros mais interessantes. Mas eu queria comentar também que, ao ver isso aqui, alguns personagens que não se sentiram devidamente contemplados. Ontem eu falei com o Antônio Carlos Rodrigues, que aparece no filme, prometi para ele que ia enfatizar o papel central que o pai dele, assim como o pai do Arthur, teve como idealizador do projeto original, né, da exposição original,
Então, ele considera que isso não foi devidamente descreditado, então, comprometia reforçá-lo. E também queria fazer uma rápida homenagem ao Afonso Costa, que também foi outra pessoa que não ficou satisfeita com o projeto e que faleceu há uma semana, uma pessoa importante e que dá bastante humor no filme, e que foi quem primeiro comentou com o embaixador. Outras pessoas já haviam falado, é um episódio histórico, mas foi quem primeiro comentou com o embaixador em Londres desse episódio e de onde partiu toda a pesquisa. Ele tinha uma intenção de fazer uma exposição com outros traços e, então, fazer essa homenagem e o reconhecimento de que ele teve esse papel importante. Bom, vocês já sabem o papel importante do nosso Luiz Áquila, artista plástico, amigo, né, dessa casa. Você podia falar umas palavras iniciais, depois a gente abrir para o público e... Eu, vendo esse filme, ele é tão perfeito, porque ele fala sobre a exposição, ele fala sobre política desse período, ele fala sobre diplomacia e ele fala sobre a arte que esse filme contém, independente da exposição. Então, assim, andando pelo Itamaraty, a gente dá de cara com um povo magnífico, com o Emanuel Araújo, fantástico. Quer dizer, ele nos brinda, dá aquele Jorginho Guilherme, meu amigo contemporâneo, esplêndido do Afonso Costa, o Iberê do Itamaraty, aquele Iberê, eu acho que era do Itamaraty, vermelho, muito forte, um dos trabalhos mais vezes Iberê que eu já vi. Então, você fazendo uma obra que lida com arte, você começa a fazer arte. E fazendo uma obra que lida com essa coisa, que é arte, onde emoção construída, né? A arte é uma espécie de gerenciamento da emoção, né? Onde com ela você constrói, e é uma maneira de ser antifascista, porque o fascismo foi emoção descontrolada, né? Quer dizer, o que aconteceu na Europa foi um surto emocional terrível, né? Quer dizer, o nazismo, o fascismo. E a arte reconstrói, a arte reúne e passa essa noção como uma mensagem refletida. Então, você tem a possibilidade, através da arte, de refletir sobre a emoção, o que é um bom remédio contra o fascismo, refletir sobre a emoção. E outra coisa que eu queria falar também é do Wilde, neto de um artista. Eu conheci muito a avó dele, ela fazia umas colagens fenomenais. A mãe dele é uma grande poeta. Então, a arte tem... Meu pai, que era professor, dizia: arte não se ensina, se convive. Né? Então, essa obra, esse filme, é um exemplo perfeito de convívio com arte. Quer dizer, vai falar de diplomacia, tem arte, vamos falar de arte. E quero citar no final Mário Pedrosa, príncipe de arte brasileiro, pai da Vera, sua colega. Mário Pedrosa estava no período fascista, foi em Itália. Ele era muito amigo de Morandi, o grande artista italiano, e que foi um dos artistas italianos que não aderiu ao fascismo. E ele foi visitar uma exposição de arte ariana, alemã, que estava vendo em Roma. Aí viram toda a exposição. No final, Morandi olhou para o Pedrosa e disse: com essa arte eles não ganham a guerra. Vamos organizar. Então, eu professor Maurício, e eu continuo antes do professor Maurício, os agradecimentos à Casa Stefan Zweig, na figura da Cristina, que esteve conosco no início, e da Lilian, que, através do Cineclube, Raul Lopes, viabilizou estarmos todos aqui hoje. Muito obrigada por vocês. Professor Maurício, por favor. Boa noite. Queria parabenizar a vida do Luísa Celina pela realização. Áquila pela iniciativa, né? Corajosa demais. Eu trabalhei no museu, todo mundo sabe. Em tempos de paz,
já é um suplício viajar com obras de arte. Agora, viajar com essa quantidade espetacular de obras de arte em período de guerra, isso é muito corajoso, muito corajoso. Mas, enfim, algo que fica, talvez não uma crítica ao filme, mas que fica talvez uma verdade, é a paternidade, né, do projeto. Né? Os artistas, o colecionador Afonso, deixam claro assim, que é uma iniciativa dos artistas. Se nós olharmos os diplomatas, parece que foi uma iniciativa do corpo diplomático, principalmente, né, do chanceler, enfim. Então, você, galera, a pergunta é para você. Eu queria saber mais um pouco do contexto, né, da ideia, de paternidade, eu digo, do contexto que permitiu e que Obrigado, professor. Acho que essa é a pergunta que eu queria ouvir, porque houve muito essa pergunta, né? Em vários momentos nos questionamos. Eu acho que é um falso dilema, né? Na verdade, a iniciativa, stricto sensu, quem iniciou o processo foram Alcides Rocha Miranda e Augusto Rodrigues, chamaram Clóvis Graciano para ter uma representação paulista, e em seguida se somaram 67 outros artistas. Então, a paternidade, eu acho que seria deles. E a iniciativa, quem iniciou isso tudo. O que ficou claro, e aí talvez haja uma confusão por causa do foco da minha pesquisa, que foi outro, mas o que ficou claro não seria possível sua concretização sem o apoio decidido do governo brasileiro. Do Oswaldo Aranha, e veja só, havia propostas anteriores de realização dessa primeira grande exposição de arte brasileira em Londres. Houve uma troca importante de telegramas a respeito, e a proposta da embaixada era trazer os artistas, Oswaldo Teixeira, era trazer outro tipo de artista. Então foi o Oswaldo Aranha, que era muito próximo a esse pessoal todo, né, que bancou e decidiu que tipo de Brasil, que estética, qual era representação do Brasil que nós gostaríamos de projetar no mundo naquele momento histórico, e que vinha ao encontro do Brasil de primeira liga, que considerava-se um igual, né, um par desses países que sairiam vitoriosos, enviou as tropas e quase, né, teria sido o 6º país com assento permanente no Conselho de Segurança. Houve essa proposta, houve esse movimento, e isso chegou a ser considerado, né? O Brasil logrou, se beneficiou dessa participação na guerra. Teve algum momento ali no final da guerra que ele teve melhor posicionado do que nunca, em termos de tudo, de liderança regional, de reequipamento, treinamento militar. Então, houve um ganho a partir daí, e aí tem uma outra discussão que se poderia ter ganhado mais, porque, de fato, com a virada geopolítica, a região da América Latina deixa de ser prioridade, os Estados Unidos se voltam para a reconstrução do resto do mundo, Vargas sai, Dutra ganha e passa a ter um outro tipo de política, a diplomacia cultural, inclusive não só a cultural, mas a diplomacia muda de características e a gente não dá continuidade, digamos, a esse processo. Mas, enfim, me alonguei um pouco. Paternidade talvez seja dos artistas, a iniciativa só aconteceu porque houve um esforço político e um projeto de país liderado pelo Oswaldo Aranha e pelo Itamaraty. Essa é a minha percepção. Podia falar seu nome logo, Cleber? Meu nome é Felipe Tchaimovic. Houve, no Rio de Janeiro, também no início dos anos 40, uma exposição antifascista. O Augusto Rodrigues foi um dos envolvidos nisso. Teve alguma conexão entre ambos? Sim. Pode ter sido, quer dizer, eles eram muito próximos, né? Então pode ter sido. Sim. Houve algumas exposições desse movimento antifascista, não só no Rio, como em galerias de Belo Horizonte e São Paulo, e os poucos historiadores da arte que se dedicaram a isso, acho que principalmente o Zanini e o Federico Moraes, chamam a exposição de Londres de culminação desse esforço. E foi também, e aí é legal, uma via de mão dupla, né? Os britânicos enviaram para cá também 3 exposições nos anos que antecederam a de 44. Uma de pinturas de criança, outra de gravuras e outra que foi muito
similar em dimensão, com 162 pinturas britânicas enviadas pelo British Council. Então, isso também favorece a ideia de que na diplomacia cultural e pública só existe efetividade se a coisa tiver uma mão dupla, né? Uma troca, e isso sim pode gerar mudança de percepção de uma sociedade à outra. Né? Eu gostaria de só falar uma coisa. Se a gente pegar a história de Augusto Rodrigues e de meu pai, que eu conheço bem, Felipe, que está em São Paulo há tanto tempo, talvez saiba mais do que o Cláudio Cassiano, eu não sei como foi a história dele além da pintura. Mas meu pai foi do IFAM, foi fundador da Universidade de Brasília junto com o Darcy Ribeiro. Quer dizer, ele continuou essa preocupação que ele havia de um mundo melhor, não é de um mundo mais pacífico, mais sensível, ele manteve a vida toda. Augusto Rodrigues fundou a Escolinha de Arte do Brasil, inventou a arte e educação no Brasil, quer dizer, não havia, por influência do Herbert Reed, que era um crítico inglês muito importante. Ele funda a Escolinha de Arte do Brasil, ele forma as primeiras, em geral, mulheres, as primeiras professoras de arte e educação. Então, ele continuou a fazer essas caricaturas ótimas, né, elétricas, né? Tem uma eletricidade na caricatura. Então, são pessoas que essa exposição é parte da biografia moral deles, do posicionamento moral deles e o posicionamento deles como homens atuantes na sociedade. Então, eu acho muito interessante que não é um evento isolado. E também, talvez, tenha sido um catalisador desse agrupamento de artistas que estavam dispersos em vários pequenos grupos, Santa Helena, grupo da família, enfim, eram vários grupos dispersos que se associaram, estavam na maioria daqueles que tinham representatividade, e talvez tenha sido o embrião de outras iniciativas posteriores, como o Salão Preto e Branco, que depois eles protestariam contra o imposto de tinta, quando o ministro da Economia, por ironia, era o Oswaldo Aranha, já no governo seguinte do Getúlio Vargas. Pode falar. Se apresenta, por favor. Eu sou Cristiana. Eu queria fazer um comentário e depois uma pergunta. Estou muito surpresa com a beleza desse filme e da pesquisa. Pensando na pesquisa, antes de vir a filme, que eu achei impressionante, você foi provavelmente, até pela questão da diplomacia, fazer uma pesquisa histórico-documental. Mas o que me tocou virando filme, e que tem a ver com a sua pesquisa, é que virou um trabalho de memória. O interessante, eu sou uma aficionada como pesquisadora em memória social. A memória, ela tem uma tensão com a história. A história, a gente acaba tendo registro da história oficial. Só que você vai, através da arte, trazer uma fissura das guerras, essa iniciativa assim, valorosa dos artistas daquela época, que nós nunca conhecemos, então eu estou aqui ainda emocionada de pensar que a gente nunca teve esse registro. Só que quando vira esse filme, juntando os artistas e o próprio Áquila no seu depoimento, me trouxe aqui a questão da importância desse esquecimento que aconteceu. Porque a memória, ela não existe sem o esquecimento, porque ela é o resgate disso. E sempre vai ter uma falha, uma lacuna, em que a arte, ela é sublime, porque a arte, ela é a memória viva de todas as lacunas que a gente não consegue colocar em palavras. Então, assim, achei lindo, fiquei emocionada de pensar nessa história do Tarsila do Amaral, que foi uma mulher que teve, na sua época, através da sua arte, né, uma resistência, uma militância, e que ficou de uma forma muito sensível no filme a questão do trauma, do que é você sofrer tortura, ou sei o que aconteceu, né? Não sou uma especialista em história da arte, mas eu tenho assim um carinho muito grande de pensar que a arte traz esse esquecimento, essas lacunas, e faz uma lida que nos emociona. Então, assim, magistral. Eu usando aqui a Argentina, que eu gosto muito, Elizabeth Gelin, quando a gente resgata as memórias latino-americanas, a gente faz o tempo todo um trabalho de memória. Eu fico muito triste quando a gente afirma que brasileiro não tem memória.
o povo brasileiro não tem memória. Tem sim, olha a arte brasileira. Tem sim, olha a arquitetura brasileira. Tem sim, olha o cancioneiro, a música da sua diversidade. Mas por questões políticas, de uma mentalidade colonizadora, de uma elite que nos envergou, inclusive teve uma, eu achei ótimo, aquela mulher que não estava se importando na história daquele quadro do artista, isso foi irônico. E naquele momento, eu não imaginava que no final do filme, vocês vão, assim, quem dirigiu esse filme, que eu achei fantástico, pensar naquela, né, no 8 de janeiro. Porque isso é um trauma nosso, agora, recente, que fere a alma e que está aí, né, já foi restaurado, mas que a gente não pode esquecer do que fizeram, de furar os quadros do Cavalcante e, enfim, tentar acabar com a nossa memória, e eles não conseguiram, porque não dá, porque a arte brasileira, a arte, eu acho que, em geral, não permite. Então, parabéns pelo seu trabalho de memória, porque eu acho que foi isso que se desdobrou. E aí a pergunta ela vai. 2018 foi esquisito pra caramba. E aí? Naquele momento, se eu bem entendi, foi um momento de finalização, não sei se da pesquisa ou da exposição. E aí, pois é, e aí? E aí, qual o desdobramento, a gente pensando agora, porque de 2018 até há 2 anos atrás, a gente está vivendo um terror de tentativa de controle, de esquecimento, né? E não conseguiram, ainda bem, mas a gente fica sempre naquele fio da navalha. Então, eu queria que você nos atualizasse, pensando até na sua... né, no seu saber aí da diplomacia brasileira, de como daqui para frente continuar essa história de memória, né, porque isso foi maravilhoso. Então é isso. É a minha pergunta. Obrigada. A pesquisa começou em 2014 e em 2018 foi a concretização, né, da exposição em Londres. Vocês viram no filme, ao mesmo tempo em que se montava a exposição, havia protestos e manifestações, né, em favor da libertação do presidente Lula. Então, com certeza, era um momento político delicadíssimo. E eu brinco que o setor cultural das embaixadas é o mais político de todos, porque o diplomata que está fazendo a área política está só relatando para Brasília o que está acontecendo. E então foi um momento delicado, você tem toda a razão. Agora, as diretrizes de política externa históricas do Brasil, naquele momento, se mantinham. O Brasil continuava buscando um sistema multipolar, continuava com princípios inalterados naquele momento, né? Rupturas muito drásticas, o que eu chamaria de uma ruptura de política externa, viria depois. Tanto é que, naquele momento, houve espaço. É claro que a arte é sempre uma brecha para tratar de alguns assuntos, né? Democracia era o tema daquilo lá, luta contra o fascismo, mas havia espaço para discussão, nunca houve qualquer tentativa, ao contrário. Não sei se vocês viram na imagem, estava o ministro da Cultura presente na abertura. Então, a gente tenta ali, tanto eu quanto meu colega Adam Jaime, contextualizar o momento, delicadíssimo, como você disse, mas o Reino Unido estava saindo tinha acabado de passar pelo Brexit, e o Brasil e o Reino Unido, a mais tradicional das relações bilaterais do Brasil, tinham que manter seus laços, e a nossa sacada, eu acho, foi utilizar a arte, os laços afetivos, a solidariedade antiga, como uma maneira de dar continuidade a essa relação. E estava tudo incerto, ninguém sabia o que ia acontecer. E continuo reforçando o que eu disse ali, ainda é cedo para saber quais foram os efeitos, mas houve, ironicamente, assim como lá nos anos 40, houve uma ruptura, depois também houve uma ruptura no Brasil, e aí sim uma exposição como essa não teria tido lugar em anos subsequentes, como aconteceu naquele ano de 2018. Eu gostaria de falar o seguinte: é importante a gente estar na casa de Stefan Zweig.
Quer dizer, é importante a casa de Stefan Zweig como reforço à vida, né? Como uma recuperação da vida. E da racionalidade de Stefan Zweig, né? Quer dizer, um homem que escreveu sempre preocupado com a razão e com a humanidade. E outra coisa, pensar na importância de arte e política pública. Né? Quer dizer, arte é um bem social, assim como água, telefone, sabe, correio. É um bem social e tem que ser mantido, porque é isso que mantém a sociedade viva. Isso que mantém, como ela falou, a memória. Né? Quer dizer, o que a gente sabe de Roma, o que a gente sabe dos egípcios, né? A gente sabe arte. Então, é importante que a gente não descuide e lute para que a arte seja bem social. Isso aí. Cristina, cadê a Cristina? Fez a pergunta. Vou fazer um comentário aqui, vou sair do meu papel de mediadora. Eu acho que um exemplo gritante disso ocorreu no ano de 2024 em Petrópolis. Tá? Com a liderança da Secretaria de Cultura, nós produzimos, pela Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc, diversos editais foram produzidos em Petrópolis, com recursos públicos, de uma política pública de audiovisual, mais de 20 filmes sobre Petrópolis, sobre temas de Petrópolis, ficção, documentário, todos eles podem ser vistos, vários deles que foram premiados com o prêmio Argila, que foi uma iniciativa do governo anterior, que tem 4 anos premiando melhor produção audiovisual da cidade. Então, agora, nesse próximo governo, tem que manter a política pública. Isso não se faz em 4 anos. Mas em 4 anos se começa. Se joga semente, se incentiva profissionais a ficarem. Nós somos a única cidade do estado do Rio que tem uma escola pública de ensino médio que produz técnicos do audiovisual. Isso não é pouco. Isso é uma tradição que tem em Petrópolis. Então, não se pode esquecer, como eu falei no início, respondendo a Cristina, memória é isso. É olhar, é divulgar essa produção artística da cidade sobre temas da cidade. Quem já viu o curta-metragem sobre a Casa da Tortura? Foi feito um curta-metragem por uma política pública sobre a Casa da Tortura em Petrópolis. Quer dizer, memória, isso é memória. Não tem outro produto audiovisual sobre este tema. Então, eu só queria fechar, Cristina, que eu acho que existe, sim. Nós temos aqui agora chegar e dizer, olha, queremos que continue a política que se iniciou no governo anterior. Por exemplo, e isso está aqui, está no nosso lado, porque todos nós conhecemos os vereadores, os representantes que estão nesta nossa cidade. E dizer, olha, eu quero que continue. Nós precisamos que a escola continue incentivando, incentivos. Muitas vezes são parcerias público-privadas. Tem pessoas aqui com um enorme conhecimento, uma bagagem pessoal, que pode fazer uma masterclass na escola, por exemplo, para que esses alunos entendam mais sobre pintura, por exemplo. Eles vão ser artistas. Então, isso era só para... Desculpa, eu me exagerei. Vamos agora. Pessoal, eu acho que a gente tem que encerrar. Acabei de Vamos lá, peraí. Mais uma pergunta só para encerrar, se tiver alguém que queira fazer algum comentário. Qual é a divulgação do O Instituto... para esse, por exemplo, de Petrópolis, tem o Prêmio Argila tem uma página no YouTube. Né? O de Petrópolis tem o Instituto Municipal de Cultura, que é ali, está na internet. Instagram e YouTube. O filme também, nós temos o Instagram do filme, tem o Instagram do filme, Arte da Diplomacia. Mas o filme está no canal Curta Online, está online. Que foi a parceria que viabilizou fazer o filme. Eram recursos públicos que precisavam de uma TV, de um canal para ser distribuído. E aí, quando se juntou essas duas coisas, nós conseguimos os recursos. Quer dizer, ele começou com recursos próprios em 2018 para filmar essa primeira filmagem em Londres. Foi uma iniciativa
a Letícia, o Zeca Brito, assim, foi com o Aílio, foi assim, uma coisa heróica. Depois nós conseguimos os recursos, vocês viram, na pandemia, nós começamos a filmar na pandemia e acabamos de filmar pós-pandemia. Isso foi um filme que teve um ciclo longo de produção. Deve conseguir. Muito obrigado. Mais uma vez, aí ao Aílio, que veio de Brasília aqui para estar conosco aqui em Petrópolis, o nosso Luiz Áquila, né? Sempre que. Muito obrigada.